Oficialmente, boa tarde a todos. Hoje nós vamos, então, conversar sobre a parte das avaliações, né? Então, quem vai fazer essa fala conosco aqui é a professora Berenice e o professor Walter, né? Obrigado, professora Berenice, professor Walter, por ter aceito participar aqui desse momento, né? Para poder trazer para nós essas questões que são tão pertinentes dentro da metodologia, dentro da nossa atividade aqui acadêmica, né? Mais do que nunca agora, né? Com esse retorno também para o presencial, adequar todas essas situações que possam vir a surgir nesse final de primeiro bimestre, né? Então, obrigada por terem aceito o convite, né? E eu passo a palavra a vocês, então, para que a gente possa iniciar. Boa tarde, então, a todos, né? Vamos fazer uma dobradinha, o mestre Walter e eu hoje, né? Eu vou entrar no comecinho da nossa discussão, tratando um pouquinho das questões pedagógicas da avaliação, na verdade uma conversa, né? Porque todos nós somos docentes, todos nós somos professores, conhecemos esses processos, né? Fazem parte do nosso saberes, do nosso cotidiano, mas nós estamos sentindo um pouquinho de falta de discutir um pouquinho as questões pedagógicas no que se refere às questões conceituais mesmo, né? Inclusive, alguns colegas têm nos perguntado sobre isso, né? Então, hoje, nós vamos iniciar com uma abordagem de cunho mais pedagógico, né? Discutindo um pouquinho os conceitos de avaliação e esse cenário, né? Nesse cenário que a gente está vivendo, né? E depois o professor Walter vem com as discussões de como que a gente pode transportar isso para as questões da tecnologia, e como nós estamos, né, praticamente às vésperas já de montar as nossas avaliações, porque já estamos indo para o fim do primeiro bimestre, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é a gente discutir um pouquinho essas questões e depois, na hora de montar essas avaliações, saber também como usar essa plataforma, né? Que parece simples, mas às vezes ela tem a sua complexidade, né? Então, eu preparei uma apresentação bem rápida, que eu vou iniciar aqui com vocês, tá? Peço, por favor, né, que alguém me auxilie se tiver alguma questão, ou fiquem tranquilos para abrir o microfone também, né, sem problema nenhum. A nossa proposta de hoje de tarde, então, é avaliação, organização e aplicação, né, e eu quero iniciar começando com uma imagem que é uma imagem muito, que nos causa muita preocupação, né, e eu inicio com uma afirmação, né, que a avaliação é uma ação docente muito complexa, né? E nós temos aí esse professor, e no balão diz assim: para que a seleção seja mais justa, todos farão o mesmo exame. Por favor, subam naquela árvore, né? E aqui a gente já começa a perceber a complexidade da avaliação. Primeiro, porque esse professor, ele não usa a palavra avaliação, né? O professor da imagem. Ele não usa a palavra avaliação, ele usa a palavra seleção. E talvez muitos de nós, né, tenhamos também, às vezes, uma dificuldade de compreender, né, que a avaliação, ela tem vários outros pressupostos, né, diferentes da seleção, né? Eu diria que uma avaliação seleciona, mas nem sempre uma seleção avalia de uma forma global, né? Me refiro, por exemplo, vamos pensar aqui nas provas que são de seleção, como a prova da OAB, né? Para poder advogar. Ela é uma seleção, né? Por que ela é uma seleção? Porque sempre tem alguém que sobra, né? O Enem, infelizmente, ele também seleciona, porque alguns dos estudantes não atingem, né, os índices para aqueles cursos que eles gostariam de fazer, né? Quando a gente faz um concurso público, também é uma seleção, né? Por quê? Porque também há pessoas que não conseguem acessar aquela vaga porque houve uma seleção. Então, a seleção, ela tem esse lado. Então, aqui nesse momento, nós teríamos poucos alunos, né, que conseguiriam executar o macaco com toda a facilidade, o passarinho, né, que está aqui, né, com certeza, né, e os outros
o cachorro, o peixe, a foca, né, e o pinguim, com certeza não seriam selecionados, certo? Então, esse é o tamanho da complexidade da nossa discussão. Principalmente em vias de montar, então, como eu falava antes, em vias de montar a nossa avaliação, as nossas perspectivas de avaliação, né? Por que a gente trouxe essa discussão agora? Porque talvez muitos de nós, colegas, né, de profissão, foquemos em uma só avaliação no final do mês e no final do bimestre, né? Quando o processo poderia também ser um processo formativo, que a avaliação não fosse fixa, né, numa prova específica, certo? Então, mas muitos de nós, com certeza, focamos bastante no conteúdo, e à medida que esse conteúdo vai sequenciando, nós então montamos um grupo desse conteúdo e vamos fazendo a avaliação, certo? Eu tenho que trazer a minha experiência pessoal, eu não costumo fazer somente provas ao final do mês ou do final do bimestre, né? Eu também faço avaliações individuais, mas eu tento trabalhar sempre num processo formativo, né? Inclusive como orienta o projeto político pedagógico do curso que eu leciono e também as orientações que constam no PDI da própria universidade, né? Então, é importante que a gente também compreenda um pouquinho essa questão. Quando a gente fala em seleção, ele é um processo só de seleção mesmo, né? Você tem condições, você não tem. É uma outra questão. Quando a gente quer tratar da avaliação, pessoalmente, que eu acredito, eu penso que uma avaliação, ela tem várias outras ramificações, várias outras coisas que a gente deve, então, ter uma preocupação, né? A avaliação, ela prevê de uma forma muito efetiva, considerando que todos os estudantes que estão conosco, né, nas salas de aula, eles estão procurando uma formação. Então, é muito importante a formação desses alunos, por isso que o aluno aparece aqui nessa nuvem de palavras, né, nessa tag, como muito importante, né? Muito importante também que entendamos o processo, não só do estudante no seu trajeto de aprender, mas também o nosso trajeto de ensinar, né? Temos também que considerar métodos que a gente usa dentro da estrutura das nossas aulas, desde lá do pé, né, até o bimestre, depois o mês, depois a unidade específica, que é aquela aula naquele momento, aquelas aulas naqueles momentos em que estamos com os nossos estudantes, né? E tudo isso tem um foco muito importante, que é conseguir compreender se os objetivos que nós tínhamos, né, na nossa mente foram atingidos com a apropriação daqueles conteúdos, daquelas atividades pelos estudantes. E isso é a grande questão da nossa discussão. Em que medida, né, um instrumento único de avaliação é capaz de nos dar essas respostas? Então, a avaliação é uma ação docente muito complexa. Pessoalmente, para mim, é talvez a ação docente mais complexa que eu entendo, né? Então, nós temos experiência em planejar, em escolher metodologias, né? Bom relacionamento com os estudantes, à medida que eles têm empatia com aquilo que a gente apresenta, mas a grande dificuldade é que nós tenhamos segurança de, ao final de cada processo, dizer, não, esse estudante é capaz de seguir, tá? Então, essa é a primeira questão que eu gostaria de trazer aqui para a nossa discussão. E por que eu compreendo, né, a partir dessas duas imagens, da primeira e da segunda imagem que eu trago, por que eu compreendo que o planejamento das aulas é tão importante para a nossa avaliação? Nós não damos conta de como nós planejamos o tempo todo tudo na nossa vida. Muitas vezes nós colocamos no papel, outras vezes não, mas cada ação nossa é movida por um planejamento. A história humana se baseia em planejamento, né? E o que a gente quer quando a gente planeja qualquer questão que seja? Nós queremos transformar aquilo que a gente sonha em uma realidade, né? O nosso sonho qual seria? Né? Do aluno ideal,
que todos os alunos conseguissem atingir os objetivos que nós traçamos para eles, para a sua formação. Então, por isso, o planejamento é extremamente importante. Já conversamos aqui, em outra ocasião, com a professora Brígida sobre esse tema, né? Então, todas as situações nas quais nós nos envolvemos no nosso cotidiano mesmo, pessoal, né? São planejadas ou de forma clara e organizada e orgânica, ou só com um pensamento que projeta a ação que vem a seguir. Né? Então, o que é muito importante? Que o planejamento tem etapas concretas de ação. Né? Essa é a fala da Maria Adélia Teixeira Baff, ela fala de uma forma mais até filosófica sobre o projeto de planejamento, mas sem planejamento a gente não consegue ter clareza de que se a nossa avaliação ela chegou a atingir os objetivos que a gente queria. Então, é muito importante isso, faz parte do nosso cotidiano, da nossa história, esse processo. E por que, então, continuando nessa mesma discussão, né? Por que o planejamento das aulas é tão importante para a avaliação? Quando a gente monta o nosso PEA, nós temos uma obrigatoriedade, nós temos uma ementa, e essa ementa, ela precisa ser atendida. Tanto isso é significativo, que cada vez que nós quisermos mudar a ementa, temos que passar por um processo dentro da instituição. Primeiro no colegiado, né, até chegar depois no conselho universitário. Por quê? Porque as ementas, elas dialogam o tempo todo com todo o currículo daquele curso. Então, se nós não percebemos, né, a importância desses objetivos e só copiamos e colamos esses objetivos anualmente dos nossos PEAs anteriores, né, isso nos dificulta muito, porque nós não temos segurança suficiente para dizer, não, esse estudante é capaz de seguir o seu processo de formação. Então, a clareza dos objetivos, né, que estão nas ementas, e os temas e os conteúdos programados e programáticos são de extrema importância. Quando eu consigo dominar a unidade, né, que é a aula, eu consigo compreender que, afinal de cada aula, aquele meu diálogo com o estudante chegou aonde a gente gostaria que chegasse, né? Então, nós também, além dos grandes objetivos, né, que na verdade a ementa, ela anuncia todos os objetivos que a gente vai ter, mas sobretudo o objetivo geral, nós temos os específicos. E esses específicos, eles vão se apresentando para nós durante o processo de formação e durante o processo da construção das nossas aulas. Se eu tenho a clareza desses objetivos, eu sei o que eu desejo, eu também construo uma metodologia para atender a esses objetivos. Existem muitos objetivos de ordem, por exemplo, mais subjetiva. Eu vou trazer o exemplo do meu curso. O meu maior instrumento de trabalho são os textos e a reflexão sobre os textos. Certo? Então, eu não posso trabalhar de uma forma muito objetiva, apesar de que há essa tentativa, com textos, né? Discutir durante a aula, discutir as relações dos textos, tratar da interpretação e da compreensão dos textos e, de repente, vir com um instrumento objetivo para os estudantes, né? Tanto que isso é verdadeiro, que hoje o próprio ENAD trabalha com um instrumento objetivo, mas super complexo. Eu até preciso assinalar a questão correta, mas toda a construção dessa questão é diferente, né? Ela consegue trazer toda a complexidade dos conteúdos, certo? Então, é muito importante também traçar esses objetivos para que, ao final do processo, né, ou durante o processo de avaliação, eu consiga perceber esse movimento dos estudantes, né? E também alguma coisa que nos, às vezes, passa desapercebido, é que quando a gente começa o ano, um mês depois, sempre nós temos o prazo para entregar o nosso PEA, né? Justamente para que a gente possa conhecer esses estudantes, até dialogar com eles. Muitas vezes, a gente não deixa claro para o estudante o objetivo da nossa atividade, nem o objetivo geral da disciplina, do componente curricular, nem o objetivo daquela aula, nem daquele bimestre. Então, se nós iniciamos o nosso processo, né, de aula, né, de ação docente, deixando claro para esse estudante o que nós desejamos ao final, ou daquela aula, ou daquele bimestre, fica muito mais claro para ele o movimento. Quer dizer,
essa situação aqui, para sua formação, é importante, porque você precisa desse pressuposto para poder atuar profissionalmente, né? E aqui eu coloco uma observação que diz: os estudantes percebem quando há clareza na organização das nossas atividades. Isso eu trago pela minha experiência na avaliação institucional e na avaliação contínua do desempenho docente. Né? A gente lia lá, via os dados sempre voltados para isso. Né? O professor tinha total domínio técnico-científico do seu conteúdo, tinha uma boa relação com os estudantes, né? Todavia, né, ele não tinha um planejamento organizado. E quando não há uma organicidade, também a dificuldade vai esbarrar lá na frente, ou no meio do processo, às vezes até o final desse processo. Né? Então, a clareza da relação dos objetivos dentro de cada disciplina, como os objetivos específicos permeiam e constroem, nos ajudam a construir metodologias, né? E discutir esses objetivos, deixar claro para os estudantes o que se deseja deles, eu considero de primordial importância, e aqui eu trago uma experiência minha também, mas entendo que todos aqui na sala hoje têm já essa experiência também para discutir sobre o processo, né? Indo um pouquinho mais para frente, eu trouxe para vocês, tem um livro que é muito interessante, ele chama Avaliação da Aprendizagem, Componentes do Ato Pedagógico, ele é da editora Cortez, de um escritor, de um estudioso, né, dessa área, chamado Cipriano Carlos Lucchesi, e baseado em uma parte específica, né, um capítulo específico dessa obra, né, eu trago aqui uma possibilidade para discutir, né, uma discussão para a gente aqui. Muitas vezes nós fazemos essa avaliação como exercício processual. O tempo todo nós vamos avaliando os estudantes. Ótimo, é possível. Mas também é verdade que, em determinado momento, nós precisamos conhecer se aquele estudante que já trabalhou em grupo, que já apresentou seminário, né, que já escreveu um texto e nos mandou, qual que é o domínio essencial, que esse domínio essencial, nós, professores, é que temos que ter a segurança de elencar, né? Nós podemos também construir essas avaliações individuais, né? E essas avaliações individuais, segundo o Lucchesi, e eu tenho uma experiência interessante nesse aspecto, que depois que eu comecei a fazer uso dessa forma, me ajudou muito, né? Cobrir os conteúdos essenciais, né? Apresentar o mesmo nível de dificuldade dos conteúdos ensinados, porque muitas vezes, né, existe toda uma complexidade de apresentação de atividade, né, e muitas vezes a avaliação ela fica aquém, ou no inverso, o professor ele trabalha de uma forma mais aberta, de discussão durante as aulas, e faz uma avaliação final muito carregada, né, de questões específicas que não foram discutidas ou tratadas da forma que foram tratadas na avaliação. Né? Esse movimento é um movimento que nós temos que ficar muito atentos. Né? Apresentar níveis diferenciados de dificuldade dentro de um mesmo conteúdo. Isso é alguma coisa que muitas vezes a gente não pensa, né, na hora de construir um instrumento de avaliação, de construir uma prova, né, avaliativa. Porque aí, se a gente trabalha só com exemplos extremamente complexos, nós não conseguimos medir a trajetória desse estudante. Muitas vezes ele não conseguiu dominar todo o processo, mas partes do processo ele consegue dominar. E aí é que vem a questão mais importante sobre a avaliação. A avaliação serve para isso, para que eu perceba o movimento desses estudantes na sala de aula. Né? E outra coisa é considerar as perspectivas metodológicas adotadas no ensino dos conteúdos. Eu não posso trabalhar com uma perspectiva metodológica e a avaliação ignorar o meu processo, né, de formação da aula, o meu processo de condução dessa aula, e muitas vezes a gente não consegue, como docente, juntar essas questões. Elas são de natureza absolutamente integradas, né? Se eu não consigo integrar objetivo, né, a forma de apresentar o conteúdo, a metodologia a ser usada, e o processo de avaliação, ou um instrumento de avaliação, com certeza a gente já vai ter dificuldades, né, para poder perceber se aquela sala de aula, se aqueles estudantes se apropriaram daquelas questões. Né?
Eu quero também trazer aqui uma experiência, né, que aconteceu comigo numa sala de aula de primeiro ano. Eu trabalhei com um texto lá no terceiro bimestre bem complexo, e resolvi fazer um estudo dirigido com os meus estudantes a partir desse texto. Eu fiz lá, não me lembro mais muito, mas eu acho que vamos imaginar que eu fiz 20 questões, né? 20 questões, o texto era denso, eu acho que eram umas 15, mas vamos lá, né? E aí, o que aconteceu, né, nesse exercício? Eles tinham que responder essas questões em grupos, né? Então, eles se sentavam em grupos, iam fazendo a leitura, respondendo as questões, até que fecharam o universo das questões que eu havia sugerido, né? Aí eu fiz a seguinte pergunta a eles: se eu tivesse que escolher 5 questões das 20 questões, né, que eu passei para eles, quais questões eles escolheriam para responder numa prova? Aí fiz lá uma enquete, botei de 1 a 20, era presencial ainda, né? De 1 a 15 no quadro, ou 20, não me lembro, eles tinham que ir assinalando quais eram as questões que eles iriam responder. Ao final do processo, eu percebi que algumas das questões nenhum estudante gostaria de responder se fosse uma questão de prova. Aí eu perguntei para eles por que a questão 8, 15 e 12 não apareceram. Ah, professora, a gente não entendeu muito bem. Então, essa é a vantagem e o objetivo maior do processo de avaliação. Não é saber só o que o aluno sabe, mas, sobretudo, saber aquilo que ele não sabe, né? Porque aquelas questões que eles escolheram, eles tinham dominado, mas aquelas outras 3 não. Eu parei a aula, retomamos, discutimos, né? E foi uma atividade bem importante para mim naquele momento, porque eu dialoguei com o aluno, conversei com ele, e o processo de avaliação foi muito exitoso, com pouquíssimas dificuldades, porque uma sala de aula nunca vai ser homogênea, a gente vai ter estudantes com menos e com mais dificuldade. E também a avaliação vem para isso, né? Para que a gente possa dizer a esse estudante: você ainda precisa se dedicar mais, você ainda precisa se apropriar mais, né? Então, escolher as formas de avaliação considerando os conteúdos abordados, os objetivos e as metodologias. E aqui vem também uma observação: os estudantes percebem quando há coerência entre os procedimentos avaliativos e os procedimentos do professor durante o desenvolvimento das atividades, sobre a nossa ação docente, né? Então, aí vocês vão dizer assim: ah, Beire, mas o estudante, ele não sabe, ele está entrando na universidade agora, né? Que conhecimento que ele tem para discutir isso comigo, né? A gente tem, nós somos os articuladores e tal. Só que a gente não pode esquecer que nenhuma profissão recebe estudantes com tanta experiência no campo como o professor. Esse aluno já passou 15 anos, 14, 15 anos na escola. Então, ele vem com o exemplo daquela escola que ele frequentou, né? Imagine se hoje eu fosse dar as mesmas aulas que eu tive, né? Com certeza, esses estudantes, principalmente os que estão chegando para nós nos últimos 5 anos, eu não teria mais um canal de discussão. Então, isso é mais uma reflexão que a gente precisa fazer. O que eu tenho feito de diferente nas minhas aulas, de inovador nas minhas aulas, mas não usar um instrumento, usar uma ferramenta, né? Como que eu tenho feito a abordagem dessas minhas aulas, né? E então, o estudante percebe que se eu tenho uma abordagem dessas aulas, né? Eu preciso ser coerente também na hora do diálogo da avaliação, né? E entender que a avaliação tem que vir muito mais para incluir os estudantes, para que eles tenham um domínio daquele conteúdo e daquilo que é exigido deles, do que propriamente para dizer você sabe, você não sabe. Senão a gente vai incorrer naquele erro daquela primeira imagem, né? Pedir que um elefante, uma foca ou um pinguim subam a uma árvore. É fácil isso? Claro que não é, né? Por isso que a gente está conversando sobre isso. É muito difícil. E a nós cabe essa discussão e essa tentativa, porque nós vamos ter elefantes, pinguins, macacos, cachorros, peixes na sala de aula, sim, mas esse estudante que nos chega, ele tem um sonho. Qual é o sonho? De se profissionalizar, e nós somos também o meio para que esse sonho seja realizado. Então, a nossa mediação é de extrema importância, né? Por isso que eu acho que o trabalho do professor talvez nesse momento esteja sendo tão reconhecido, e talvez que em outro momento não fosse.
mas, independente da razão pela qual isso está acontecendo ou não, é muito importante que a gente se posicione, né? Tenha propriedade para atuar na sala de aula, que esse é o nosso papel, né? E só para terminar, queria mostrar para vocês aqui uma imagem. O Maurício de Souza foi super crítico nessa imagem, né? E ele diz assim, uma conversa entre o Cebolinha, o Cascão e o Floquinho, né? O Cebolinha diz para o Cascão, Cascão, ensinei o Floquinho a assobiar. Aí o Cascão leva um susto, né? E aí o Cebolinha diz, agora, Floquinho. Né? E o Floquinho só sorri, né? Aqui nada faz. E o Cebolinha diz, eu disse que havia ensinado, não que ele havia aprendido. Então, nós não podemos ter a ilusão de que uma avaliação que a gente faça durante o ano, ou uma prova, tenha todo o peso de dizer que esse aluno aprendeu ou não. E nós não podemos mais dicotomizar a questão do ensino-aprendizagem, né? Dentro dessa questão, o ensino e a aprendizagem precisam caminhar de forma... Aliás, devia ser uma palavra só, né? Nem poderia ser uma palavra diferente, porque durante muito tempo nós só ensinamos, e talvez não tenhamos dado a menor importância para o que aquele aluno aprendeu. E hoje não, hoje o nosso compromisso, né, é de ensino e aprendizagem. E a avaliação é um instrumento importante para que a gente possa ser franco para esse estudante e dizer a ele, você está apto para seguir a sua formação ou você não está. Não está. E aí eu sugiro também que a gente conheça as várias formas de avaliação, que nós não só estejamos ateados, né, a uma prova, né, a uma questão bem maniqueísta, que a gente possa compreender que o aluno deve e precisa ser avaliado sobre vários aspectos, assim como nós também gostamos de ser avaliados sobre todos os aspectos que tangem a nossa ação docente e a nossa participação na sala de aula, tá? É um pouco isso que eu queria conversar com vocês, agradeço a atenção e estamos em discussão, né? Passo a palavra para o Walter, não sei como é que a gente faz a condução, né? Se querem discutir alguma coisa ainda aqui, estou aqui à disposição. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada, professora Beri. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta para a professora Beri nesse sentido, né, das questões metodológicas que ela colocou? Ou nós passamos já para o professor Walter e deixamos as perguntas para o final? Fiquem bem à vontade. Podemos, então, seguir? Opa! O professor Luiz está dando... Nós não estamos conseguindo ouvi-lo. Professor Miguel, a gente não consegue ouvi-lo. Vocês estão ouvindo, gente? Eu não consigo ouvir. Não, eu também não consigo ouvir, professor, tá? Talvez o professor precise colocar no chat aqui, ou então deixar para o final, ok? Isso, tá bom. Tá? Então, vamos continuar com o professor Walter, e aí, então, depois no final a gente abre para as questões, ok? Certo, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim, Walter. Legal, obrigado. Então, obrigado pela presença, né? É um desafio muito grande, depois de uma fala tão eloquente da professora Berenice, dar continuidade, né? O meu trabalho aqui, a minha proposta aqui, é tentar mostrar para vocês algumas ferramentas, né? Na verdade, 2 ferramentas que nós temos dentro do Enturma, que podem ser utilizadas nesse momento, né? Em qualquer momento, mas nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia, elas se tornam mais importantes ainda, mais fundamentais por múltiplos motivos, né? Como a professora Berenice bem falou, a avaliação não é algo simples, não é algo que pode ser, que deve ser encarado como um único momento, né? E a gente tem que evitar também
entender a avaliação como uma forma de punição, né? Infelizmente, isso pode acontecer, né? E a gente tem que criar formas, na verdade, de medir o quão exitoso foi o nosso trabalho com cada uma das turmas, né? E nesse momento que nós estamos vivendo dessa possibilidade de aulas híbridas, né? Eu estou aqui na Univille, estou aqui no Bloco C, né? Eu tenho um desafio, que é o meu desafio daqui a mais ou menos 1h30, quando os alunos de sistemas e engenharia de software chegarem, que eu vou ter por volta de 20 alunos aqui comigo, né? Uns 22 alunos e mais o mesmo tanto de casa, né? E a gente precisa, já estamos caminhando para o final do primeiro bimestre, o curso foi semestralizado, nós precisamos, né, produzir avaliações. É claro que essa avaliação já começou, né, desde as primeiras aulas, com a interação dos alunos, a gente já sabe quem são aqueles que estão mais presentes na sala de aula, aqueles que têm mais interação com a gente, mesmo pelo Teams, né, e a gente sabe aqueles que são mais fechados, né, mais reservados, e que às vezes até tem um pouco de receio de fazer perguntas, né, porque está sendo gravado, tem câmera e tudo mais, né. Então, a utilização das ferramentas que nós temos no Enturma, que são duas, né, a ferramenta de trabalhos e atividades e a ferramenta de avaliação, elas são fundamentais por vários motivos. Primeiro, o professor tem total liberdade de definir o método de avaliação, certo? Porém, ao utilizar o Enturma como ferramenta de registro dessas avaliações, a gente tem uma segurança jurídica em relação à forma como a avaliação foi aplicada. Nós temos seguranças com relação às informações, o backup desses dados. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é: o professor tem total liberdade de avaliar da forma como ele queira. Porém, é importante que a gente faça uso das ferramentas institucionais, porque elas nos dão uma segurança, porque elas são as ferramentas oficiais da universidade, né? E a segunda questão é que, nesse momento de pandemia, é complicado a gente aplicar, né, uma atividade de forma simultânea para quem está presente e para quem está virtual. E essas ferramentas possibilitam justamente isso, que todos os alunos tenham acesso à mesma avaliação, né? Não para subir numa árvore, né? E depende de nós não mandarmos eles subir numa árvore, mas dentro de uma ferramenta que já faz parte do dia a dia do aluno, que ele já tem uma naturalidade em utilizar essa ferramenta, né? E que nos dá toda essa segurança, certo? Eu não preparei nenhum slide, eu queria mostrar mesmo o que eu tenho feito e como que eu tenho utilizado essas duas ferramentas, e depois isso vai ficar gravado, então esse processo passo a passo, depois se os professores tiverem alguma dúvida, podem assistir a gravação ou procurar a nossa ajuda, a gente pode ajudar, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui, só um instantinho. Espero que vocês estejam vendo aí, tá? Então, vamos do mais simples e efetivo para o que tem um pouco mais de complexidade, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma disciplina mista com as duas turmas de primeiro ano de Sistemas e Engenharia de Software, que é Algoritmos e Programação de Computadores, onde eu tenho no primeiro semestre o desafio de introduzir eles à área de desenvolvimento de software. Então, o que a gente tem feito? A gente tem, durante as aulas virtualizadas, utilizado ambientes na internet para poder programar, para poder fazer algoritmos, para poder fazer correções e assim por diante, né? Então, quando o aluno entra aqui na disciplina, né, ele tem acesso, além de toda a estruturação aqui no cronograma das aulas, então ele tem acesso direto, por exemplo, ao link da gravação da aula, que é uma organização que eu venho fazendo para simplificar e o aluno ter uma estruturação da aula dele. Eu tenho colocado aqui também, em 3 formatos diferentes, a solução dos exercícios, né? No começo, a gente trabalha bastante com ferramentas gráficas para simplificar essa introdução do aluno, né? Nesse mundo da programação. Mas o que isso tem a ver com a avaliação? Então, como eu tenho trabalhado com essa ferramenta, uma das avaliações que eu tenho aplicado eu proponho
uma atividade de um exercício que eles nunca fizeram, que, obviamente, utiliza todos os componentes, né, os conteúdos que foram estudados naquele período, né, e eu proponho para eles me entregarem isso dentro de um período de uma semana, né, para eu poder corrigir e dar retorno para eles. Então, como que a gente tem feito isso, né? Entrando aqui no Enturma, deixa eu voltar aqui para o começo aqui da disciplina, né? A gente está bem acostumado com essa telinha aqui, né? Aqui no menu de aulas, a gente tem a opção de trabalhos e atividades, que é a ferramenta que eu tenho utilizado. Inclusive, eu tenho algumas surpresas para eles hoje à noite. Eu vou liberar a primeira atividade avaliativa para eles, tá? Então, eu vou criar uma aqui de teste, só para vocês verem como que é, se alguém nunca utilizou essa ferramenta, né? Basicamente, você descreve o título da atividade, né? Aqui você coloca as instruções, o que você deseja que o aluno faça, tá? Não está em português, agora está. A instrução da atividade, né? E aqui vai da criatividade do professor. Pode ser solicitar que ele resolva um exercício de um algoritmo, que ele olhe uma descrição de um estudo de caso e produza um parecer ou produza qualquer tipo de outro documento que possa ser virtualizado, né? Eu tenho enfrentado algumas dificuldades que alguns alunos não têm acesso ao computador no horário da aula, né? Então, o que eu falei para eles? Faça no caderno, tire uma foto e publique a foto como a resposta do trabalho, né? Desde que esteja legível, não tem problema nenhum, tá? Então, vai, né, nesse momento ainda de exceção que nós estamos vivendo da flexibilidade do professor e entender também o lado do aluno, que nem todos têm um computador da NASA para poder fazer essas atividades. Então, a gente precisa ter um pouco de flexibilidade nisso, tá? É possível colocar links, é possível inserir figuras nessa caixa aqui, certo? Então, uma vez que o professor descreveu a atividade que ele quer que o aluno tente reproduzir, né? Ele precisa, primeiro do caminho mais simples, né? Definir uma data inicial e uma hora inicial. Então, no caso desse exercício, começa às 19 horas. E o mais importante, a data de entrega, vamos dizer que é para a semana que vem, tá? E aqui tem uma dica importantíssima, tá? Essa ferramenta sugere sempre como hora, tanto inicial quanto final, 00. Só que esse 00 aqui é a meia-noite do dia anterior, tá? Então, se você colocar para o dia 21/4 às 00 hora, ele só tem até o dia 20 para entregar, tá? Então, é importante colocar aqui sempre a última opção, que é 23h55, tá? Para garantir que ele tenha o dia inteiro de término do trabalho, tá? Para fazer a publicação. O que mais que acontece? Aqui, no caso, eu tenho duas opções. Eu tenho a opção mais simples, que eu sinceramente utilizo a individual, mesmo quando é um trabalho em equipe, e tem a opção em equipe. Vamos primeiro pela individual, que é um pouco mais simples, né? Qual que é a ideia? Cada aluno vai receber a mesma atividade e cada aluno tem este prazo aqui para entregar até o dia 21/4, certo? Na atividade em equipe, o professor precisa configurar as equipes, ele precisa definir quem são as equipes. Então, vamos primeiro pelo mais simples, pelo individual, tá? Além disso, aqui embaixo, ele tem algumas opções. Se o professor não marcar essa opção aqui de publicar, a atividade não aparece para o aluno. Então, aquelas atividades que eu mostrei na tela anterior estão escondidas, porque eu ainda não conversei com eles, eu não acordei ainda essa atividade, prazo. Então, hoje à noite na aula, eu já deixei tudo pré-criado, tudo bonitinho, configurado. Hoje na aula eu exponho a atividade avaliativa para eles, explico, e aí eu publico. E aí fica visível para todos eles, tá? Esse aqui eu vou dar um susto neles, vou botar essa aqui nossa para aparecer para eles, tá? Daqui a pouco meu time vai começar a pipocar aqui. O que acontece também? A gente tem essa opção aqui, que é para você permitir que o aluno entregue fora do prazo. Por padrão, ele não pode entregar depois do prazo, tá certo? Aqui é uma questão de flexibilidade também do professor, né? A gente sabe que tem alunos que estão pegando atestado por N motivos, inclusive pela pandemia. Então, isso aqui dá uma flexibilidade para que, mesmo o aluno atrasado, consiga entregar e o professor tenha acesso à informação que ele entregou atrasado,
professor sabe disso, tá? É importante também marcar essa opção aqui para incluir na ferramenta de calendário e mandar um e-mail de alerta para a turma. Sempre um aviso extra sempre te ajuda, né? Sempre ajuda os alunos, tá? E essa opção aqui vai criar uma... Eu não vou clicar aqui para não dar desespero na galera. Mas, e essa última opção aqui manda um e-mail imediato notificando para os alunos que tem essa nova atividade, certo? Concluída essa configuração, título, instrução, data, tipo, publicar, criar trabalho, vocês vão ver que ela vai aparecer aqui, tá vendo o título aqui, né? Atividade de título que eu estou fazendo de teste, individual, ele mostra que está publicado e não iniciado ainda, porque não deu o horário, certo? Então, o aluno não teria acesso a essa atividade. Eu vou modificar aqui o horário para as 14 horas, só para vocês entenderem como é que funciona quando... Você pode modificar a data de início, data de fim, fica à vontade, tá? Então, quando a atividade está em andamento, ela aparece dessa forma aqui, tá certo? E quando os alunos acessam, eu não tenho essa visualização, só eles têm, eles só veem a instrução, certo? Eu já vou mostrar uma tela similar. A instrução do trabalho e dois campos. Ou um campo de texto, onde ele pode descrever ali sem precisar criar nenhum tipo de arquivo, e logo abaixo um botão para ele anexar o trabalho que ele vai devolver como a entrega do trabalho, tá certo? E aí ele envia. Ele pode enviar quantas vezes ele quiser, tá certo? Quantas vezes ele precisar, né? E aí fica a cargo do professor, você vai corrigir a última, vai corrigir todas, aí é com o professor a forma de avaliação, tá? Eu vou criar uma outra atividade aqui, eu vou apagar essa daqui, para apagar certo, porque se eu apagar errado aqui, eu estou errado, gente. Isso, apaguei a certa. Eu vou criar uma nova aqui, ó, atividade em grupo, tá? Instruções. Vamos colocar para começar às 14 horas de hoje, acabar na semana que vem, no dia 21, tá certo? E agora eu vou selecionar a opção de equipe, tá? Aí nós temos novas opções. Primeiro, eu vou permitir que os alunos tenham acesso aos arquivos das outras equipes. Se for um trabalho colaborativo, que haja uma discussão, é possível. Normalmente eu coloco que não, ninguém acessa nada do outro aluno, né? É uma informação mais padrão. Número de respostas, eu posso limitar o número de respostas, ou posso deixar em indeterminado, né? Quantas vezes o aluno pode tentar responder, né? E a composição da nota, né? Considerando do mais simples, que é o professor dar a nota, até haver uma autoavaliação da equipe, tá? Então, aqui também é a cargo do professor. Uma vez que ele terminou de configurar essas etapas básicas, ele precisa agora definir os grupos. Então, ele pode deixar sem publicar, depois ele volta e publica para tornar público essa atividade. Eu vou deixar assim, para eles não tomarem um susto. E vou entrar aqui nessa opção aqui embaixo, que é criar trabalho em grupo. E a próxima tela é justamente a criação das equipes, tá? Então, você vai dar um nome para a equipe, vamos lá, equipe 1, né? E aí você vai selecionando um a um, tá? Como é que eu estou conseguindo selecionar saltado? Né, alternado os nomes. Eu estou segurando a tecla Ctrl do teclado. Eu seguro o Ctrl e vou selecionando os nomes, né, dos alunos que vão compor a equipe. Uma vez que eu selecionei, eu dou um criar equipe e a equipe vem para cá, tá? Então, essa ferramenta, ela tem essa facilidade, né, que é você já trabalhar com os alunos agrupados, né, porém, tem esse trabalho do professor ter que construir as equipes. Então, tem essa outra, né, complexidade. E é importante que seja definido um relator para a equipe. Vamos botar aqui a Aline, certo? Por quê? Porque esse relator é ele que vai ter que entregar o trabalho. Então, somente ele vai entregar o trabalho na ferramenta. Então, ele vai ter essa permissão de entrega do trabalho, certo? Eu posso ir criando novas equipes, uso esse botão azul aqui, crio equipe 2, equipe 3, repetindo esse mesmo processo que eu fiz aqui, né? E eu posso finalizar. Então, quando eu finalizo, eu tenho a equipe montada, certo? E já vinculada ao trabalho. E eu tenho quem é a pessoa que é o relator, tá?
até aqui, tudo bem, gente? Alguma dúvida? Walter, está me escutando agora? Alô? Oi, professor. Está me escutando agora? Tô. Tá. Ali naquela opção em que eu posso postergar a entrega do trabalho, né? Entregar o trabalho, a prova, o trabalho fora do prazo, ele me dá a opção de eu dar um limite, por exemplo, eu dou mais 24 horas, dou mais 2 horas? Não, professor, tem uma outra forma de fazer isso, já vou lhe mostrar, tá? Ok. Por ali, assim, o senhor habilitou ali, o aluno pode entregar depois do prazo, só que fica destacado que ele entregou atrasado, tá? Eu já vou mostrar isso. Tá bom, obrigado. Nada, eu vou voltar aqui, gente. Eu vou só apagar isso aqui para, de novo, meus alunos não tomarem um susto. Eu vou mostrar agora a correção. Então, tem uma atividade que eu apliquei semana passada, no dia 7, né? Justamente aqui, do dia 7 ao dia 8, que eu queria ver como estava a reação dos alunos com relação às atividades. E como a gente acaba trabalhando muito com correção de exercício, é sempre bom você pedir no finalzinho da aula, tire uma folha, entrega aqui para dar uma olhadinha, sem valer nota, né? Eu combinei com eles, não é avaliativo, mas só para eu poder sentir de uma forma mais espontânea como é que estava a situação da aula para eles, né? Então, cada um entregou, eu dei um prazo um pouquinho maior. Então, na mesma ferramenta de atividade, se a gente for aqui em corrigir, já respondendo a pergunta do professor, desculpa, eu não estou vendo o chat, eu não consegui ver o nome do professor que perguntou. Professor Miguel. Ô, professor Miguel, bom, quando o aluno não entrega, tá? Vou pegar aqui um aluno que não entregou aqui, ó. O aluno não entregou, certo? O professor pode vir aqui e dar adiar a entrega. E aqui sim o professor pode dar uma outra data e hora para ele. Aí só ele vai ter essa opção. Tudo bem? Certo, ótimo. Tá? Então, é uma maneira, né? Na ferramenta aqui é a ferramenta que mostra, né, quem entregou e quem não entregou. Então, você pode corrigir a atividade, né? Então, aqui são aquelas vantagens que eu comentei com vocês. A primeira vantagem é que essa menina entregou num formato que eu não vou conseguir abrir. Eu vou procurar um outro aqui que eu consiga abrir neste computador aqui. Isso aqui eu consigo. Então, o arquivo que eles entregam fica no site da Univille, com backup, né? Você sabe a data, você sabe se ele entregou 1, 2, 3 vezes, tá? E você pode clicar para fazer o download. Então, tá aqui o diagrama que ela fez. O Windows deve abrir. Orça Windows, abriu. Aqui, ó, aqui o diagrama, perfeito, bonitinho, né? O professor pode alterar esse arquivo, se for um arquivo editável, do Word, do Excel, né? E ele pode, aqui como eu já enviei uma correção, ele não vem com a opção pronta, mas ele viria com essa telinha aqui, onde o professor pode carregar novamente o arquivo com as suas considerações, pode colocar um comentário e salvar. Isso vai gerar exatamente isso daqui para o aluno. Isso aqui, peraí, deixa eu voltar um pouquinho. Entrar de novo aqui no André. Vai gerar essa visualização aqui para o André, que é a minha consideração, e no caso aqui eu combinei com eles que eu não ia corrigir no arquivo, eu ia escrever em forma de texto a minha avaliação, tá? E aí o professor pode atribuir uma nota, né? E ainda dá mais um comentário, e aqui, esse segundo aqui é o comentário que a gente consegue vincular diretamente com o diário para importar essa nota como uma nota do diário, tá? Então, é essa nota aqui que precisa ser preenchida para que ela vá lá para o diário de forma automática, tá? Se fosse um trabalho em equipe, seria o mesmo procedimento, mas o professor corrigiria apenas o trabalho do relator e, ao dar a nota vale para todos os alunos da equipe, tá? Então, não muda muito. Até aqui, tudo bem, gente? Algum questionamento? Um de cada vez. Não? Então tá. Posso perguntar? Pode, claro.
Então, o professor Walter está fazendo ali dentro do trabalho e atividades, né? E todas essas opções, por exemplo, de abrir o prazo para um professor pontual, desculpa, é que eu geralmente estou corrigindo, abrindo o material para professor, mas para o aluno, nas opções de avaliação, nas outras opções também funciona assim? Não, nem A daí todas é têm essa diferente. opção. Só o trabalho acho que tem essa opção de adiar. Ah, tá. Hoje, tá? Então, o Não, fórum, por exemplo, também. o fórum, inclusive, é uma questão que sempre emerge, né? O fórum da Univille, né? Do site do Enturma. O fórum não é uma ferramenta, a princípio, Para avaliativa, avaliação, né? né? Tá. Ela é mais colaborativa. Então, ali o professor teria que lançar um tema para ser discutido, pedir para os alunos escreverem as suas considerações, o professor teria que ler e depois lançar manualmente no diário. Ah, tá. Beleza. Tá? Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Eu acredito que essa ferramenta aqui é a que eu mais utilizo depois do diário. Tá? É uma ferramenta fantástica porque você tem uma garantia que o aluno entregou, você tem a segurança da instituição que os dados vão ser guardados. Então, eu acredito que para mim, a ferramenta mais fácil, mais simples e mais efetiva para ser utilizada. Mas existe também a possibilidade de fazer avaliações em formato de questionário, que é um pouco mais complexo, que a gente vai ver agora. Então, novamente, entrando aqui na equipe da disciplina, né? O professor tem a liberdade, eu vou pegar aqui uma disciplina que já tem um questionário pronto, tá? Só que uma disciplina que está muito melhor organizada, porque essa aqui é uma disciplina do modelo semipresencial anterior a 2021. Então, aqui o pessoal da Uniad faz todo o cadastramento lindo, maravilhoso, fica esse negócio aqui tudo com submenu, que eu sou louco para saber como é que eles fazem, mas eu nunca descobri. Acho que só eles podem fazer isso. Mas, de qualquer maneira, o professor tem acesso aqui à ferramenta de avaliações, tá? E aqui na ferramenta de avaliações, por exemplo, eu tenho uma atividade que eles têm que começou dia 10, né? E eles têm até amanhã para terminar, né? E vale 10. Isso aqui é um questionário. Se eu editar aqui o questionário, eu tenho exatamente uma situação parecida com atividades, eu tenho uma descrição. É importantíssimo que seja tipo avaliação aqui, tá? Senão ele não vai computar nota, tipo do questionário. Tem as instruções, né? Aí aqui, a ordem das questões, o professor pode definir se vai ser pré-definida, que é a de cadastro, se vai ser uma ordem aleatória só das questões, ou aleatória das questões e das opções, né? O número de tentativas, aqui é importante sempre deixar um número maior que 1, porque pode cair a internet, pode dar um ruim, entendeu? Então, é sempre importante deixar aqui uma quantidade maior de tentativas. Qual nota eu vou considerar? A primeira, a última, a média, a melhor? Normalmente a melhor, né? A gente faz um esforcinho aqui para ajudar. Quando que eu vou mostrar os resultados? Só depois que o exercício for encerrado, logo que ele respondeu. Se for uma prova, é importante que seja, né, quando for encerrado, para que ele não veja as respostas, né? Então, aqui é uma dica também para quem for utilizar como avaliação. Data de início, data de término, hora de término, mesmas dicas que eu expliquei para vocês. Se ele quiser, ele já pode publicar, tornar público, ou ele pode preparar, né, todo o questionário antes e depois publicar. Uma vez criado o questionário, você salva e vai para as questões, certo? Para a ferramenta de questões. Então, aqui a gente já tem a visualização, né, do questionário criado. Eu vou criar uma questão aqui para mostrar para vocês, tá? Mas num outro questionário para não bagunçar esse daqui. Mas, basicamente, qualquer ideia. Você tem a questão, você tem a opção, se é uma opção de resposta, se é única ou é múltipla escolha. Você precisa indicar quais são as opções corretas, né? E, muito importante, você não pode esquecer. Depois que você cadastrou as questões e vinculou na avaliação, você precisa voltar nessa tela aqui para colocar o peso. Qual é o peso da questão? Senão, o Enturma não corrige, tá? É fundamental voltar aqui e colocar o peso, tá certo? Ah, Walter, mas eu fiz um questionário
e eu esqueci de botar o peso nas questões, os alunos responderam e não teve nota nenhuma. Dica que vale R$1 milhão. Você edita o questionário aqui, né, o cabeçalho do questionário, e joga a data de término para antes da data de começo. No caso aqui, eu jogaria para, sei lá, dia 1º de abril, e salva. Ele vai permitir que você volte ali na configuração das questões e lance novamente os pesos. Aí você vem aqui, troca para a data nova, e ele calcula tudo de novo e dá as notas para os alunos. Fica a dica, vale muito dinheiro, essa dica já me salvou algumas vezes quando eu esqueci de fazer isso, tá bom? Eu vou criar um questionário novo aqui, gente, só para vocês verem o fluxo completo, tá? Então, eu estou aqui na mesma ferramenta, vou escolher a opção de avaliação, título, né? As instruções, ordem, eu vou dizer que eu quero aleatória para questões e opções, né? Número de tentativas, 3, considerar a melhor, mostrar o resultado somente quando o exercício for encerrado, vai começar hoje às 14, termina semana que vem às 23h55, tá? Não vou publicar para não assustar ninguém, não vou mandar registro em diário para ninguém tomar susto, vou clicar em salvar. Então, ele vem com essa interface aqui, onde o professor pode recuperar questões de anos anteriores, certo? Ou criar novas questões. Então, eu vou aqui para selecionar. E aí, ele começa aqui com uma nova questão. É importante que seja do tipo avaliação. Aqui vai a descrição da pergunta. Mesmo esquema do trabalho de atividade, pode ter figura, pode ter item, né? Como o professor achar melhor. Ele precisa definir se é uma opção de escolha única, simples, uma única opção pode ser escolhida, ou múltipla escolha, certo? Ele pode escolher mais do que uma opção como resposta, ou dissertativa. E aí é texto aberto, o aluno vai ter que discorrer sobre o tema, e aí, claro, que o em turma não é capaz de corrigir. O professor vai ter que ler um a um para poder corrigir, tá? Eu vou botar aqui como múltipla escolha, então você tem aqui as opções lá, resposta A, resposta B e resposta C, né? E aí eu marco qual que é a resposta correta. Também eu tenho a possibilidade, né, de colocar um comentário para o meu aluno que vai aparecer depois que o questionário for finalizado, né, explicando por que a A não é certa, por que a B é certa, por que a C não é certa, né, eu tenho essa possibilidade, tá? Posso adicionar mais opções, eu quero adicionar mais uma opção, certo? Ou eu posso remover. Não, eu não quero opção, eu quero só que fique apenas com... bom, acho que se não preencher, ele não vai... não vai colocar, tá? Então, eu coloco as opções, as alternativas, marco quais são as corretas e dou um salvar. Nesse momento... Quem que não está brigando comigo? O que eu fiz errado? Deixa eu ver. Salvar. Então, vamos de novo. Vamos editar. Realmente, ele sim, ele tem uma certa complexidade, tá, em relação ao trabalho. O trabalho é bem mais simples de trabalhar, tá? Só vai adicionar questões. Vamos lá. Isso, você não tem questões. Ok, então vamos adicionar uma questão. Então, eu quero uma nova questão. Vamos de novo. É do tipo avaliação, eu coloco a pergunta, eu coloco que é de simples escolha, vou colocar aqui resposta A, resposta B, resposta C, marco qual que é correta e dou um salvar. Legal, agora foi, tá? O que aconteceu? Ele coloca aqui, né, a pergunta, né, no questionário, mostra aqui qual foi a opção que eu marquei como correta, certo? Aí eu já sei por quê. Como eu coloquei múltipla escolha e eu só coloquei uma correta, não devia funcionar. Bom, não sei. Aqui, essa com escolha única foi direto. Então, eu marco qual é a correta, e aqui é aquele ponto que eu falei para vocês que é importantíssimo. Você tem que dizer qual é o peso dessa questão. Ela tem peso 1. Vale 1 ponto.
certo? E aí você precisa salvar aqui, tá? Uma vez o teu questionário completo, né, com todas as possíveis questões, né, totalmente preenchido, o professor tem a possibilidade de publicar, né, de tornar público para os alunos, certo? Você vai publicar. Aqui eu não vou publicar para não assustar ninguém. E eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês a parte de correção. Então, eu tenho um questionário aqui que está aberto, né, que eles têm até amanhã para responder, que vale 10, né? Eu vou vir aqui em corrigir, certo? Então, eu tenho aqui a visão de todas as tentativas dos alunos, certo? E qual é a nota até agora, né, porque não encerrou a atividade, que o aluno vai receber, certo? E eu ainda tenho a possibilidade de corrigir as tentativas. Eu consigo ver quais foram as opções que um determinado aluno escolheu, né, respondeu, selecionou ao responder o questionário, tá? Uma vez concluído, uma vez que o professor fez quer dizer, que o sistema, né, corrigiu para a gente, né, é possível que o professor venha no diário de classe, certo? Primeiro bimestre, na aba de notas, certo? E é possível que ele, na configuração de notas, selecione uma das notas e vincule a uma ferramenta. Então, eu quero associar um item de cronograma, eu escolho a ferramenta, no caso aqui, né, é a avaliação, eu escolho qual que é o questionário 11, qual é o tipo de nota, quando é uma disciplina dividida por mais que um professor, 2 professores podem dar nota, então, aqui no caso é o padrão, que é a nota única, né, só a nota que eu dei, e você atualiza aqui, e aí nesse momento, o Enturma, quando fechar a atividade, traz as notas direto da ferramenta, tanto de trabalho quanto de avaliação, para dentro aqui, olha, já trouxe aqui que o Arthur tirou 8, tá? Se ele responder e conseguir uma nota maior, né, é só atualizar a média aqui que ele carrega de forma direta, tá? Gente, de uma forma bem breve, era isso que eu queria mostrar para vocês. A minha ideia é mais que a gente tire dúvidas, então, se houver alguma dúvida, algum questionamento, eu estou à disposição, tá? Se quem quiser que eu mostre mais alguma coisa, eu fico aqui à disposição. Um de cada vez, pessoal, um de cada vez. Obrigada, professor Walter. É sempre bom a gente relembrar alguns pontos que a gente já estava utilizando desde o ano passado e conhecer outros também, né? Porque o ano passado foi uma situação mais emergencial, vamos assim dizer, né? Então, às vezes, escapou algum desses detalhes que para nós pode fazer bastante diferença aqui, né? A própria professora Adelaide coloca aqui no chat, né? Que são dicas importantes, né? Porque isso faz uma diferença ali na hora da montagem do questionário para aquele acadêmico, tá? Então, muito interessante, muito bom, né? Ouvi-lo para trazer essas informações para nós aqui, tá bem? Tá, Joia. Eu agradeço, qualquer coisa, eu estou à disposição. Pessoal, está aberto, se alguém quiser fazer alguma questão para o professor Walter ou para a professora Berenice, fiquem à vontade. Professora Berenice, eu gostei muito daquela ideia de mostrar as questões para os acadêmicos e pedir para eles escolherem. Sim. E aquelas que não são escolhidas, geralmente são as que têm as dificuldades ali, né? Muitos alunos ainda são tocados à nota, né? Então, eles pensaram, ora, eu quero... Se eles escolheram aquelas questões, é porque havia dificuldade. Então, a gente vai encontrando estratégias, né? Para... Muito legal. Ninguém mais? Obrigada, professora Nádia, pela consideração aqui, tá? Obrigada pela presença. Obrigada, professor Zanella, também, pela presença.
Então,